Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo nesta oportunidade no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, dos versículos 17 ao versículo de número 23. Assim está escrito: O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou dela, e suportou seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes até ao profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Cis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Este é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre o trabalhar de Deus na vida de um povo. O texto que li, quando Paulo estava fazendo este discurso lá na sinagoga de Antioquia da Psídia, em oposição aos judeus que ali estavam e que procuravam trazer dificuldades e embaraços ao trabalho que o apóstolo vinha fazendo. Ele então, quando se levanta e pede aos varões israelitas que temem a Deus, que pudessem ouvi-los naquela hora. E quando eles fizeram silêncio, Paulo então começou a falar e trazer à memória deste povo a maneira como Deus havia trabalhado para chegar até aquele dia em que Paulo estava ali falando a respeito de Jesus. O tema de Paulo sempre foi este: falar a respeito de Jesus. Mas aqui ele precisava trazer a lembrança daquele povo, o que a história tinha registrado, o mover, o trabalhar de Deus na formação de um povo. Aqui está escrito que o Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou dela. Então, este povo foi um povo que Deus escolheu para ser o seu povo. Esta escolha, ela evidenciou-se naquela promessa que Deus havia feito a Abrão, ainda Abrão, que dele descenderiam muitas nações. Ele seria pai de muitas nações. E dentre estas nações que se descenderiam por toda a face da terra, o Senhor Deus escolheu o povo de Israel para ser o seu povo particular. E a este povo, ele se devotou em se revelar, em se mostrar, em trazer ao conhecimento deste povo o seu poder, a sua glória, sua misericórdia, a sua bondade. E o apóstolo Paulo escreve aqui dizendo que ele exaltou este povo, ainda lá no Egito. Eles foram para o Egito por ocasião da revelação de José, que tinha sido vendido pelos seus irmãos e tinha sido dado como morto ao seu pai Jacó. E no momento de necessidade, quando ele era o segundo regente do Egito, então ele pediu que seu pai viesse
com os seus irmãos. E ali desceram então 72 almas para o Egito. José escolheu uma terra boa, excelente para eles habitar, e ali eles ficaram conforme Deus havia dito que esta nação, este povo, seria peregrino durante 400 anos. 400 a 430. E este tempo, este povo ficou ali alocado no Egito. Durante o tempo de José, eles foram beneficiados. Não houve problema, não houve dificuldades, eles tiveram a sua vida normal para se desempenharem ali. Porém, com a morte de José, surgiu um novo rei que não conhecia José e provavelmente não temia Deus, elaborou um plano para limitar aquele povo e diminuir o crescimento deles praticamente a zero, porque iria então não permitir que os meninos nascessem e só as meninas. E com isso, então, ele estava limitando a propagação daquela espécie. Foi numa situação como esta que Deus, então, se revelou a eles lá no Egito, através de Moisés, que o Senhor Deus havia levantado, preparado para aquela ocasião e oportunidade, e através de Moisés, Deus, então, falou a Faraó. Faraó, por vezes, se negou a dar oportunidade de o povo ir adorar a Deus, e finalmente, quando ele sentiu o poder de Deus se manifestar, a maneira como Deus estava ensinando a Faraó, finalmente ele cedeu. E quando o povo sai caminho para ir ao deserto, ele procura ir atrás com seu exército, mas no Mar Vermelho eles pereceram. E o povo de Israel atravessou a pé enxuto por uma grande bondade de Deus e o milagre da abertura das águas. Então o Senhor Deus, com braço poderoso, tirou este povo da terra do Egito e levou eles agora caminho do deserto. E neste deserto, conforme está escrito aqui, eles passaram por quase 40 anos pelo deserto. E neste período em que este povo atravessou o deserto, Paulo escreveu que Deus suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. Aquele povo que saiu do Egito, quando se viu no deserto, sem recursos aparentes, eles logo pensaram que tinham sido tirados para morrer no deserto e começaram a murmurar contra Deus e a desejar as coisas que tinha no Egito. Os alhos, os pepinos, as cebolas, eles se lembravam disto. Seria melhor a gente continuar lá, pelo menos a gente tinha o que comer. Mas agora aqui nesta terra, e o certo é que eles murmuraram contra Deus. E Deus também prometeu a eles que nenhum daqueles que saíram do Egito, exceto Josué e Calebe, porque neles houve um espírito excelente de obediência, submissão e confiança em Deus, eles entrariam. Mas dos que saíram do Egito, nenhum deles entraria na terra prometida. Então, aquele povo que entrou na terra prometida foram certamente aqueles que nasceram durante a peregrinação no deserto. E para eles entrarem naquela terra de Canaã, terra que Deus tinha escolhido e tinha feito promessa de dar aquela terra ao seu povo, ela era habitada por 7 nações. Mas Deus orientou este seu povo para que eles tomassem posse da terra através de Josué. Aonde pisasse a planta do pé seria deles, mas eles precisariam guerrear com os habitantes que lá estavam para que eles fossem a outro lugar, porque aquele lugar Deus tinha dado a eles e eles foram tomar posse, como era de direito. Então deu por sorte a terra deles. Depois que passou esse tempo, que eles se estabeleceram na terra, Deus então começou a orientar e a governar e estruturar este povo, com leis, com orientações,
com normas, com preceitos, com limites, com costumes, enfim. Era um povo que precisava aprender tudo. E Deus se dispôs a ensinar tudo a eles nos mínimos detalhes. E diz-nos a palavra que, por um período de 450 anos, Deus deu a este povo juízes que os julgavam de acordo com a vontade de Deus. Foi o período da teocracia, Deus governando sobre o povo que ele havia escolhido. E enquanto Deus estava governando sobre este povo desfrutava de livramento, de proteção, de direção, de provisão, de cuidados, quaisquer que fossem eles. Deus presente entre este povo. O Senhor disse: caminharei entre eles. Então Deus se dispôs a cuidar deste povo, como uma ama cuida dos seus filhos, com todo carinho, com todo cuidado, com a ternura do seu amor, para conduzir este povo em segurança. Porém, quando chegou já ao tempo de Samuel, Deus deu juízes desde Moisés até Samuel. Quando chegou o tempo de Samuel, o povo então se volta para Samuel, vendo as nações que eles tinham os seus reis, e eles começaram a olhar aquelas nações e a desejar também ser governados e conduzidos por um homem escolhido por eles. Porque as nações eram assim. Até então eles não eram desse jeito. Era Deus quem governava. Deus escolhia as pessoas, Deus capacitava com o seu Espírito, o Espírito de Deus vinha possante sobre a vida deles, e eles então julgavam, defendiam e libertavam o povo de Israel de ataques e ameaças de inimigos próximos. Então foi um povo vencedor, enquanto Deus esteve no comando, governando, dirigindo, orientando. Mas chegou o tempo em que este povo criou este desejo. Não era o propósito de Deus, não era a vontade de Deus conduzir este povo por este caminho, governado por homens escolhidos segundo os seus dotes, segundo a escolha do povo. Porque a escolha do povo nem sempre, ou na maioria das vezes, ela não condiz com a escolha de Deus. Porque Deus é quem conhece todas as coisas e ele sabe quem é quem. Então, como o povo pediu, Deus deu. Samuel ficou muito triste naquela ocasião, sentindo-se rejeitado por aquele povo. Mas Deus o animou dizendo: Samuel, não te entristeça. Não é a você que eles estão rejeitando, mas é a mim. Eles estão pedindo um rei, eu vou dar um rei para eles. E então Deus deu a eles Saul. E este Saul tornou-se rei, foi o primeiro rei de Israel, e o reinado dele durou 40 anos. Mas foi um rei que, no princípio, demonstrou obedecer, mas logo a seguir tomou um caminho diferente e já não obedecia mais às orientações de Deus. E Deus, então, não satisfeito com aquilo, Deus disse que iria destituí-lo, iria tirá-lo da sua posição. E como isto aconteceu? Quando ele desobedeceu, Deus chama a Samuel e diz para Samuel o seguinte: Samuel, toma o teu vaso, enche-o de azeite e vai à casa de Jessé, porque lá dos seus filhos me tenho provido de um rei. E Samuel ficou preocupado. Como o rei está governando e eu vou ungir um outro rei? Como pode ser isto? Todo temeroso. Mas Deus o orientou. E ele foi à casa de Jessé, chegou lá, procurou a Davi, perguntou por ele. Quando ele veio, ungiu em volta dos seus irmãos. E a partir daquele momento, o Senhor Deus disse que Davi era o seu escolhido. E com a saída de Saul, como Saul saiu? Saul saiu no momento de uma peleja, uma guerra, em que ele se viu apertado e pressionado e não tendo saída.
ele lançou-se sobre a sua própria espada e morreu. Tanto Saul quanto seu filho Jonatas morreram naquela batalha. Então Deus deu a seguinte sentença: dei-lhes um rei na minha ira e tirei no meu furor, porque não foi a vontade de Deus. E agora, quando Deus leva a Samuel para ir à casa de Jessé e escolher dentre os seus filhos um para reinar, e quando apresenta Davi, Deus disse que, ele disse: achei Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Então Deus encontrou em Davi um homem que estava totalmente voltado para o Senhor, que desde criança já temia a Deus, servia a Deus, tinha experiências com Deus, e Deus agora o coloca na posição de rei, de governante daquele povo. E Davi, então, ele vai reinar por um período também de 40 anos. E o reinado de Davi torna-se um reinado poderoso, excelente, abrangente, um reinado em que ele consegue unir aquele povo. E em Davi, as bênçãos de Deus começam a se manifestar. Ele não somente é o guerreiro, mas ele é o poeta, ele é o servo de Deus, ele é aquele que recebe as orientações de Deus e nada fazia sem que tivesse a confirmação de Deus. E o apóstolo Paulo, dizendo estas palavras àqueles judeus da cidade de Antioquia da Psídia, ele diz então o seguinte, que este Davi, que Deus escolheu, e disse, ele executará toda a minha vontade, foi da descendência de Davi que Deus cumpriu a promessa de trazer a Jesus Cristo. Então diz, da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Então Jesus veio através deste povo, o povo que foi separado, escolhido por Deus para ser o seu povo, dentre este povo, pelas descendências que foram se passando de Abraão, de Jacó, de Judá e de tantos outros que vieram, e veio, passou e chegou a Davi. E quando chega em Davi, Davi então é aquele homem segundo o coração de Deus. E o nome de Davi ficou imortalizado na história de Israel. Saul, que foi o primeiro rei, não teve o seu nome na lembrança, porque o reinado dele foi oposto à vontade de Deus. Mas o reinado de Davi foi um reinado que em todo tempo ele procurou colocar Deus sempre em destaque. Deus sempre como o principal, como aquele que é único para estar na nossa vida e nos nossos trabalhos, nas nossas ações. Então imortalizou-se como sendo o primeiro rei. Então tem a cidade de Davi, tem a estrela de Davi, tem Davi rei. Então tudo isto, quando se fala de Israel, quem é o grande rei? O grande rei é Davi. Então ficou estabelecido isto. E de Davi descendeu Jesus. Quando Mateus está escrevendo a genealogia, ele diz Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Como é que pode ser filho de dois? Sim, pela descendência. Começou com Abraão, veio passando por outros, porque Abraão também veio dos filhos de Noé, que veio de Sem, Noé veio de Adão, e assim veio se seguindo. Passou por Jacó, por Judá, e por Jessé, por Davi, e através de Davi vem Jesus. E quando ele diz assim, Deus levantou a Jesus para Salvador de Israel. Então, observe aqui a maneira como Deus trabalha para constituir um povo para si. Foi esta a condição.
Deus o encontrou lá no Egito, sofrendo ameaças e perseguições, e Deus diz: tenho ouvido o clamor do meu povo que está no Egito, tenho visto as suas dores, e, portanto, desci para livrá-los. E quando Deus desce, Deus oferece o livramento. E a partir dali, ele vai conduzir este povo. E este povo chegou até o tempo de Jesus. E nos nossos dias, eles ainda aí estão na sua vivência. Porque Deus tem com este povo de Israel promessas que ainda vão se cumprir. Porém, através de Jesus, ele diz que ele trouxe Jesus para Salvador de Israel. Com certeza, Jesus veio para ser o Salvador de Israel. Ele veio para os seus. Mas diz-nos a palavra de Deus que os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creram no seu nome, os quais não nasceram da carne, não nasceram da vontade do varão, não nasceram do sangue, mas nasceram de Deus. E a mesma coisa que Deus fez com o povo de Israel, ele faz agora através do seu Filho, sobre quem ele constituiu para Salvador. Ele faz a reunião destes povos de todas as nações, povos, línguas, desta multidão de pessoas que, ao ouvir a proclamação do Evangelho, dos feitos e das obras de Jesus, são atraídos e convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, e rendem-se a Cristo. Eles são abraçados e recebidos pelo Senhor Jesus, são perdoados, são libertos, são purificados, são transformados e são aceitos na família divina. E Jesus cuida deste povo que vem a ele. Ele disse: todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Então, em nossos dias, com o envelhecimento do povo de Israel, Deus não desprezou, Deus não terminou o trabalho com eles, mas eles estão aguardando um tempo, e neste tempo, Deus abriu uma oportunidade para que, através de Jesus Cristo, ele formasse a sua noiva, a sua eleita, a sua igreja, que é composta de judeus e gentios que são convertidos a Cristo. Então, a este povo, que agora são chamados Igreja de Deus, tem a promessa de Jesus de que muito breve eles irão partir para a morada celestial. Então, Paulo estava explicando isto a estes judeus e falando a eles a respeito de Jesus, o trabalho que Jesus fez, o ministério de Jesus, o sofrimento, a morte, o valor do sacrifício de Jesus, a ressurreição e a ascensão de Jesus. Então, o testemunho de Paulo era um testemunho completo. Como era para o povo judeu que ele estava falando, ele precisava trazer as raízes desde o princípio. Eles conheciam, eles liam isso na história, nos livros sagrados, mas Paulo estava trazendo para refrescar a memória deles e, quando chegar em Jesus, que o coração deles pudesse sentir-se impactados pelo poder de Deus, a maneira como Deus trabalhou na formação daquele povo e como ele continua trabalhando hoje na formação do povo cristão, o povo que serve a Cristo, que vive inteiramente para ele, em temor, em sinceridade, em verdade e obediência diante do Senhor Deus. Então ele diz: aquele a quem Deus ressuscitou, Deus não viu nenhuma corrupção nele, mas Deus viu nele pureza, santidade. E Jesus é o justificador de todo aquele que crê.
porque ele foi morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo para todo sempre. Portanto, ele continua com seu poder atuando e operando na vida dos salvos, remidos, libertos e transformados. Jesus permanece atuando na salvação dos pecadores. O seu sacrifício foi aceito diante de Deus. E este é o caminho pelo qual nós podemos e devemos entrar agora, porque não existe outro caminho ou atalho para a salvação a não ser Jesus. Paulo disse aqui a eles que Deus, da descendência de Davi, levantou a Jesus para Salvador. E então, isto deveria soar para eles como que algo familiar. Alguém que veio do meio deles, do meio do povo judeu, cumprir uma promessa feita por Deus. Isto foi o que Jesus fez. A promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, através de Jesus. E que prova Deus deu do cumprimento desta promessa? Quando ressuscitou a Jesus. Então Jesus, aquele que eles conheceram, foi morto e sepultado, mas foi ressuscitado para nunca mais morrer. E então, através de Jesus, agora, este povo pode encontrar em Jesus a salvação, e somente nele. Então veja como é importante saber os caminhos que Deus abriu para o seu povo desde o princípio, e quando nós chegamos agora já praticamente no fim dessa história de Deus, de sua revelação, nós também temos sido alvos da misericórdia e do amor de Deus, e estamos declarando a nossa salvação, porque ela foi conquistada através do sacrifício único e eficaz do Senhor Jesus Cristo. Então Deus continua formando este povo. Quando o apóstolo Pedro escreve a sua primeira carta, no capítulo 2, ele escreve a seguinte palavra, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que, em outro tempo, não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então veja, aqui está o cumprimento do que Paulo estava anunciando para aqueles judeus de Antioquia da Psídia. Falando do primeiro povo que Deus estabeleceu e separou para si, o caminho que Deus traçou por aquele povo, depois de 400 anos no Egito, Deus os tirou com mão forte e poderosa, levou-os pelo deserto por um período de quase 40 anos, quando estabeleceu este povo na terra prometida por espaço de 450 anos. Deus deu a eles juízes para que pudesse julgá-los e oferecer a eles livramento até o tempo de Samuel. E quando chega o tempo de Samuel, que o povo pede um rei, Deus lhes dá Saul. Mas logo Saul sai de cena. Então Deus agora escolhe Davi. Saul foi escolhido pelo povo. Davi foi escolhido por Deus. E em Davi, Deus disse: achei um homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. E deste Davi, da descendência dele, é que virá o Cristo, virá Jesus para salvar o seu povo. E quando Deus deu a João que o nome do menino seria Jesus, concluiu-se dizendo, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então Jesus veio com a missão de salvar. Só que a salvação seria concluída
pelo sacrifício e o derramar do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Feito isto, todos nós que viemos depois, através da proclamação dos feitos e obras de Jesus, fomos convencidos pelo Espírito Santo a render a nossa vida a Cristo, e foi a melhor coisa que nós fizemos em vida. Porque diz a palavra que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, enquanto temos vida, a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de crer com o coração, de recebê-lo em nossa vida e arrependermos-nos dos nossos pecados e nos colocarmos em sintonia com a vontade de Deus através de seu Filho, Jesus Cristo. E quando chegamos a Jesus, atraídos pelo amor e pela misericórdia dele, nós somos então perdoados, libertos, transformados, abençoados, adotados, purificados e revestidos de poder. E Deus utiliza-se da nossa vida para dar continuidade ao seu trabalho na terra, na proclamação da sua palavra, dos seus feitos. É o que nós estamos fazendo hoje, falando sobre Jesus, anunciando sobre ele, as promessas, como Deus fez, que caminhos esta promessa veio seguindo até chegar a Cristo, e de Cristo aos nossos dias, e a promessa que temos de que Jesus disse que foi à casa do Pai, mas que ele voltará muito breve para nos levar para si, para que pudéssemos estar com ele por todo o tempo. Nós estamos aguardando esta promessa. Todas as anteriores, elas se cumpriram. E esta também há de se cumprir. Deus não invalidará nenhuma das suas promessas. Então fiquemos firmes e animados, sabendo que o trabalho de Deus é um trabalho firme, excelente, um trabalho com bases, com estrutura, com normas, com preceitos, com direcionamento, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, o poder de Jesus na nossa vida. Tudo isso nos leva a estarmos sintonizados com a vontade de Deus, centralizada em Cristo Jesus, nosso Senhor, e nele a nossa esperança se renova a cada dia. Permaneça firme com Jesus, alegre, animado e disposto a ir até o fim, sabendo que você não era povo, mas agora sois povo do Senhor, porque Deus o chamou e o escolheu para ser o povo peculiar dele aqui na face da terra. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.